Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos no segundo episódio e eu quero apresentar para vocês o nosso novo participante. Ele é Nairuz, nosso participante vitalício, como eu tenho falado, e aí eu já vou fazer a pergunta que envolve o nosso podcast. Elienay, você se veste de quê? Uau! Muito bem, primeiramente é um prazer imenso estar aqui. Quais marinhos, né? E eu costumo dizer que o que me move é uma palavra chamada propósito, ou seja, tudo que eu faço tem que ter um propósito, né? Por que eu faço o que eu faço? Então, o propósito é o que me deixa. Olha aí, já começamos em alto estilo. E quero também apresentar para vocês a nossa convidada, Jane Kelly Martins, que está no nosso segundo episódio para falar de mercado. Ela que é uma empresária, empreendedora do Complexo Star Jane, Atletive, Fique Linda, entre outros empreendimentos. E aí, Jane Kelly, seja muito bem-vinda e eu te pergunto, Jane Kelly, você se veste de quê? Obrigada, Raquel. É um prazer estar com vocês aqui. Eu me visto de coragem, de fé, resiliência e muita gratidão. Nós começamos em alto estilo hoje. E o mote que envolve o nosso podcast, né, hoje é mercado. E sendo mercado, eu tenho uma pergunta para fazer para a Jane, para a gente conversar com o nosso bate-papo descontraído. Jane, falando de mercado, acho que a gente não tem como falar de nada que é atual sem falar de como começou. E aí conta para todos nós aqui, né? A moda íntima quer saber como a Star Jane começou. A Star Jane começou há 25 anos atrás, né? De um sonho, né, de dois jovens, eu e meu namorado na época, né, que é hoje meu marido. Então a gente tinha sonhos de construir nossa família, então a gente precisava começar um negócio. E minha mãe já trabalhava com confecção e nós tivemos o apoio da família dele com uma parte para iniciar, uma parte financeira. Eu entrei com o meu trabalho, o meu conhecimento. Meu pai nos ajudou cedendo uma casa para a gente iniciar o trabalho. E a minha mãe também com o crédito, porque nós não tínhamos crédito, né? Então a gente precisava desse apoio. E foi assim que a gente começou, com muita luta, muita dedicação, muitas noites, né, de trabalho, muitas horas, muitos sonhos. E graças a Deus estamos aqui hoje para contar a nossa história. Interessante. Olha o sonho. Um sonho, um propósito. O propósito dela era família. Ele já tinha um objetivo de família. Eu costumo dizer que a família é o nosso primeiro empreendimento. O maior, inclusive. E o maior, inclusive. Mas olha, a Jane falou de várias coisas, né, de investimento. Nas palavras sutis dela, ela falou que, né, na época, o Claudian, que era namorado dela, vendeu o carro para comprar, para investir, né? O pai dela presenteou eles com uma casa simples. A mãe dela emprestou o crédito porque eles eram menores. Que história, né? E ela, se bem conheço, né, foi a cabeça estratégica para pensar, não mercado, porque nesse tempo ninguém pensava mercado, mas pensar produto. E como todo mundo começa, criando, modelando, costurando, vendendo, cobrando, recebendo, pagando, trabalhava 16 horas por dia. Então a gente fala do investimento financeiro, o carro que foi vendido para comprar equipamentos, máquinas e tal, mas tem aí os investimentos imateriais que pouca gente tem batido nessa tecla, que é muito importante mencionar. O que é investimento imaterial? É aquele que você não vê, mas ele é tangível. Então vamos lá, a casa não entrou na conta, mas se não tivesse o pai da Jane para fazer a doação da casa, por mais simples que fosse, em vez deles comprarem máquina, eles iam ter que pagar aluguel de um lugar. Verdade. Ok? Aí vamos lá. Se a dona Fátima não faz
o investimento de acreditar neles e ceder o crédito dela, eles não iam comprar máquina, eles iam comprar material à vista. Porque eles não tinham histórico e iam começar com muita dificuldade. E aí ainda tem um outro investimento que muitas vezes ele fica, gente, desvalorizado, que é o investimento da mão de obra. E a mão de obra do empreendedor, quando começa, ele só tem hora para começar. E normalmente é às 5 da manhã. A hora que termina, normalmente é às 2 do dia seguinte. Porque você só termina naquele tempo, era na hora que amarrava os fardos e entregar os pedidos, né? Então vamos lá, cria, modela, corta, costura, embala, se contrata a costureira, tem que ensinar, vai fazer o papel de professora e a costureira vai embora, você tem que contar, conferir, limpar. Vocês entenderam o investimento imaterial do trabalho que não é quantificado como investimento? Parou para pensar nisso? Interessante, né? E eu vejo que, além de todo esse investimento material, né, tem aquela frase, quem vê close não vê corre, né? E vê o complexo, né? Que a Jane e o Claudean, com muito trabalho, com toda certeza eu acompanho eles desde 2001, então tenho 24 anos acompanhando a história da Jane, sei exatamente o que é isso, mas vendo por esse lado, a força que o empreendedor coloca, né? A dedicação que com certeza eles colocaram, o apoio material financeiro foi importante, sim, mas tem muita gente que às vezes tem um apoio financeiro, tem um aporte financeiro, mas não suporta o primeiro obstáculo. Porque, como ela bem diz, ela se veste de resiliência, né? Resiliência, coragem, gratidão, eu acho que isso veste muito bem a Jane. Eu acho que fala muito bem, inclusive desse intangível, que eu acho que até hoje faz parte da história da Jane. Feliz por isso.